Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um videocast da Cybersecurity da NTT Data. Eu sou Edson Fontes, Cybersecurity Evangelista, e hoje nós estamos aqui com o Marcelo Nascimento, gerente de cibersegurança, e vamos falar sobre cibersegurança e a gestão de riscos. Antes de passar a palavra para o Marcelo, eu vou fazer minha vídeo-áudio descrição, né? Eu sou homem, moreno claro, tenho cabelos grisalhos, baixinhos e também poucos, né? Tá certo? E agora eu gostaria de passar a palavra para o Marcelo, primeiro fazendo sua audiodescrição e depois já emendando aqui, falando um pouco da tua experiência aqui na NTT Data, experiência profissional, como é que você começou a tratar desse tema, e depois a gente vai seguir nos temas aí, das perguntas aí da entrevista. Edson, bom dia. Obrigado pelo convite, obrigado audiência por estar nos ouvindo. Bom, minha áudio e vídeo descrição. Eu sou homem também, assim como o Edson, caucasiano. É, não sou lá muito alto, mas estou sentado e quero deixar isso privado. Cabelos pretos, estou vestindo uma camiseta igualmente preta, vocês não conseguem ver, mas estou com uma calça jeans lavada clara. Bom, de novo, obrigado, pessoal. Edson, trajetória é uma coisa legal. Tenho, acho que, bastante coisa para te contar, porque eu vim para cibersegurança numa mudança bem interessante, né? Eu sou advogado por formação, então minha formação é em direito, e eu vim para cibersegurança justamente por causa da gestão de riscos. Então todo o meu trabalho foi pautado em torno disso. Já tenho só de NTT quase 5 anos, já tenho uma boa passagem aí por escritórios, mas acho que eu vou te contando mais coisas ao longo da Tá nossa certo. conversa. Olha aí, já você é um advogado em tecnologia, Um né? advogado em E é tecnologia. uma coisa que tem acontecido bastante, né? A junção dessa questão de tecnologia e direito, né? Em função de necessidade de proteção da informação e tudo mais, né? Eu acho que aqui a gente tem quase que um fenômeno, Edson, puxado pela Lei Geral de Proteção de Dados. Sim. Foi uma lei muito, É um muito divisor de águas. exato. Ela transformou o regulatório e o aproximou da tecnologia. E isso descobriu, claro, um mercado financeiramente rentável, mas acima de tudo, uma paixão em alguns dos advogados. Principalmente aqueles que já estavam em direito digital, já estavam trabalhando com tecnologia há bastante tempo. Então, eu fico feliz por ver meus colegas de profissão entrando no mundo da tecnologia, mas fico ainda mais feliz por ver a tecnologia entrando no mundo do direito. Acho que a gente tem um cenário bem legal para os próximos anos aí para trabalhar. Que ótimo. E aí, voltando aí para o tema específico da nossa, né, do videocast aí da gestão de riscos, o que é exatamente gestão de risco? Toda a gente fala de gestão de risco, né? Está em todos os lugares. Você, com teu conhecimento e tua experiência, o que é a gestão de riscos? Simplificando aí. Simplificado, gestão de riscos é trabalhar com o e se. O que que vai acontecer se e se coisa acontecer? E se isso aconteceu, como é que a gente trabalha? O que que a gente faz? Eu vejo a gestão de riscos, em última análise, como atravessar a rua. É um exemplo que eu gosto de dar para todo mundo. A gestão de riscos é atravessar a rua olhando para a esquerda e para a direita. Uhum. Se você não tem gestão de riscos, você só atravessa. Se você tem gestão de riscos, você olha para os dois lados, considera a vinda do carro, a velocidade do carro que está vindo, se há ou não uma faixa de pedestre, qual que é o tempo para você atravessar essa rua, se você está ou não num farol, se é uma avenida ou não movimentada, enfim, é considerar o meio, o entorno e as probabilidades para controlar um determinado cenário que pode ou não vir a acarretar uma fragilidade. Legal. Mas e como isso ajuda nas organizações? Agora, trazendo para o lado das organizações, como é que é a gestão de risco, o que é que ela ajuda, e fazendo o link com a questão da cibersegurança e com outros itens que você achar importante? Legal, Edson. Essa é uma pergunta super importante, pessoal. Gestão de riscos dentro de grandes tecnologias, de grandes empresas, de grandes corporações, sejam elas standard, sejam elas padrão ou não, grandes empresas como a Volkswagen, que vem há muito tempo no mercado, ou qualquer outra empresa muito tradicional que você possa pensar, ou as startups mais modernas, as empresas digitais, elas têm uma gestão de risco muito segregada. E o que eu quero dizer com isso? A gente olha para riscos estratégicos, riscos operacionais, riscos de inovação e vários riscos emergentes e várias outras sequências de risco. Para simplificar para a nossa audiência, isso ajuda a uma organização crescer de maneira controlada, estruturada e definindo quais são os riscos que ela quer vir a correr ou quais são os riscos que ela não pode vir a correr. Esse é um cenário muito importante. Crescer, trabalhar, entregar significa necessariamente que você tem um controle do que você está fazendo.
Isso é o importante para as empresas, é ter um controle e uma visibilidade eventual de quais são os problemas que você pode vir a ter e como você trabalha esses problemas, ou seja, os riscos, as ameaças, as mitigações. A gestão de riscos, na minha concepção, ela serve necessariamente para munir os gênios que levam essas empresas de informações e de capacidade de gerenciar esses riscos. Eu gosto de trabalhar a gestão de riscos, em última análise, como, assim como eu dei no exemplo da rua, como um grande cenário de, veja bem, esse é o cenário, você tem essas oportunidades, essas opções para poder trabalhar, e a partir daqui você pode tomar decisão A, B, C, D ou qualquer que venha ali Uhum. convir. A gestão de riscos é gerir a informação, analisar ela de uma maneira que você consiga checar as probabilidades e determinar quais são os cenários de risco. Então, como elas afetam grandes empresas, desde o começo. Todo mundo faz gestão de risco, tá, Edson? Aham. Isso é uma coisa importante que a gente não tem muita visão. A dona de casa, ela faz gestão de risco quando ela vai colocar um bolo. Ela Sim. considera a temperatura, ela considera quanto tempo ela pode Ela ficar não no sabe, mas forno. ela está fazendo Ela não gestão de sabe, mas ela está risco. fazendo gestão de risco. Gestão de risco existe na nossa vida desde o tempo, desde os primórdios. A gente está falando, Uhum. em última análise, lá dos tempos das cavernas, onde a gente tinha gestão de risco na caçada. Um único homem ele poderia caçar um coelho, mas dificilmente ele ia caçar um mamute. E isso é muito natural. Aham. A gestão de riscos ela é quase intrínseca ao que é ser humano em sociedade. E eu gosto de desmistificar um pouquinho. Ela pode ser muito complexa, é claro. A gente Vai. pode levar isso a níveis de refinamento, de trabalho, de estatística mesmo, muito detalhados e muito complexos. Mas a gestão de riscos por si só, ela existe em todas as operações. A diferença é quem faz bem e quem faz mal. E como fica a questão da gestão de risco em tecnologia, né? E a questão da proteção dessa informação, como ela vai ajudar até eu acho que até a questão da conformidade, né? Você falou da LGPD e tem outras legislações que nos últimos anos, acho que há 10 anos atrás, o Brasil tinha pouca legislação, hoje nós temos boas legislações, né? Estamos no caminho correto aí, seguindo a União Europeia, seguindo os Estados Unidos. Como é essa questão da gestão de risco de tecnologia e da proteção da informação? Isso é interessante, Edson. A gente começou a pensar em gestão de riscos em tecnologia com muita força a partir do Marco Civil. A Sim. gente tinha algumas questões. Marco Civil é uma lei brasileira. Uma lei brasileira. O Marco Certo, Civil para da quem Internet ele é uma legislação brasileira que foi promulgada há um bom tempo uhum, e houve muita preocupação enquanto essa legislação saiu, seja do meio tecnológico profissional, sejam das pessoas, porque existia uma preocupação muito forte com censura a partir dessa legislação. sim. O que, evidentemente, é claro, não se confirmou. A gente não tem o Marco Civil hoje sendo usado para nenhum tipo de Mas se censura, ele tivesse sido mal feito, teria um grande risco, tinha né? uma grande possibilidade. Eu acho que quando a gente fala de legislação aqui dentro do Brasil, a gente tem uma coisa muito boa que é a chamada pública. Quando a gente faz a consulta a grandes advogados, grandes especialistas de tecnologia, excelentes sociólogos, a gente tem uma determinação legal que tende a evoluir e tende a perseguir a sociedade. Legislação é super interessante porque ela sempre é responsiva, ela nunca é ativa. Sim. Ela responde a um problema que já existe. E a tecnologia ela era uma grande benécia, evidentemente. Nos anos 2000 ela já movimentava por meio da internet de escada muita coisa, mas a partir dali, a partir do Marco Civil, de todo o processo regulatório, a gente começou a ter questões bem interessantes de tecnologia associada à compliance, à regulação. Compliance nada mais é do que adequação, em última análise, a tradução literal talvez até Eu cumpri a lei, exato, é cumprimento. simplificando. Exatamente, é cumprir a lei em última análise, e a gente começa a pensar isso na tecnologia, porque a tecnologia ela vem ganhando a partir dos anos 90, início dos anos 2000, um protagonismo muito grande em todas as operações, sejam elas operações super antigas, super commodities, como transporte, como alimentação, como engenharia civil, as coisas mais básicas da nossa construção social, ela vem ganhando muita força, e ela precisa ser regulada para que ela haja bem. Linkando isso com cibersegurança e com gestão de Sim. riscos. Quando isso começa? Isso começa no exato momento que a tecnologia começa a reger parte significante das operações das grandes empresas. Se você tem a tecnologia dentro de uma operação, você necessariamente precisa de segurança dessa operação, seja cibersegurança ou segurança da informação, para que você tenha, a partir dali, uma proteção no seu ativo. E a gestão de riscos, ela vem muito junto, muito dessa operação de tecnologia, ela leva a gestão de riscos junto dela. É interessante, eu acho, a gente pensar, Edson, que a gestão de riscos em cibersegurança,
ela é uma parte de um todo. Sim. Ela não existe por si só. A gente está falando de riscos operacionais, quando a gente fala de riscos em cibersegurança. A gestão de riscos operacionais traz uma sequência de outros riscos junto com elas. Dá para mencionar riscos trabalhistas, dá para mencionar riscos financeiros, dá para mencionar uma sequência de riscos que são tão importantes quanto o risco de cibersegurança e que eles se conversam. Isso que você está dizendo desses riscos aí, principalmente de riscos de segurança e de cibersegurança, porque a empresa, como você disse, ela começa a depender da tecnologia e dependendo do tipo de negócio dela, qualquer impedimento desses recursos de tecnologia, ela para. E parando, às vezes significa prejuízo financeiro, às vezes pode significar até questões de imagem, reputação. Como é que você vê isso? Isso é interessantíssimo e é o que leva a gestão de riscos para o máximo patamar de importância. Existem alguns estudos recentes, Edson, que falam que uma empresa parada por mais de 10 dias em função de problemas de tecnologia não se recupera. Sim. Então, o risco operacional, ele tem uma probabilidade, e a gente trabalha isso na gestão de riscos de probabilidade versus impacto, muitas vezes, ele tem uma probabilidade de ocorrência que pode ou não ser alta, pode ou não ser mitigada, pode ou não ser bem gerida, mas o impacto da parada, geralmente, ele é muito alto, seja para microempresas, Uhum. seja para empresas gigantescas, como as nossas principais referências dentro do país, a Vale do Rio Doce, o Banco Itaú, empresas muito grandes, baseadas em tecnologia com muita força, paradas totais ou parciais com grande lastro nos sistemas, elas geram uma impossibilidade de o negócio core continuar operando, o negócio central da companhia continuar operando. Então, isso, claro, leva à gestão de riscos operacionais, em especial os riscos de cibersegurança e os riscos de tecnologia, para um prisma muito central. Hoje, o grande desafio da gestão de riscos, Edson, e é super interessante, é levar isso, tirar os riscos da camada de segurança, do CISO e dos seus gerentes, diretores, e levar isso para o board da companhia. É quase que um processo, e aí que a gente tecnologia vai conhecer bem, é quase um processo de shift left, Sim. que nada mais é do que tirar isso do final e levar isso para o começo. Então, tirar isso da área de segurança e levar isso lá para o board, lá para o conselho executivo que vai efetivamente gerir a companhia. Quer dizer, a responsabilidade, lógico, né, de fazer essa gestão de risco fica com a área de segurança e tecnologia aí, mas esse resultado, inclusive as decisões em cima desse resultado, tem que ser a nível do corpo diretivo, dos executivos ou do até acho que até do conselho, né. Começa a ter legislações agora, né, Europa, Estados Unidos estão cada vez e até segmentos nossos aqui, né, SUSEP, Bacen, cada vez mais começam a ter um rigor maior, né, nessa questão do corpo diretivo ter essa responsabilidade de garantir que isso exista. E essa definição de quando você se fala do risco, aceitação de risco, minimização de risco, o que é isso? E ótima pergunta, Edson. E todos esses detalhamentos que eu falei, eles fazem parte do ciclo de gestão de Sim. riscos. Então, existem uma sequência de etapas que permeiam a gestão de riscos, que é desde o processo de análise de ameaças até o processo de mitigação, que a gente chama de tratamento de riscos. E o que é uma ameaça? A existência de ameaça. Ameaça é super interessante. Ameaça, eu gosto muito da nossa área, Edson, porque no final do dia eu sou um nerd completo e parece que a gente tá jogando War. Você tem as ameaças, você tem os Aham. adversários, você tem uma sequência de borda de proteção e só pode proteger algo, você só deveria proteger algo quando você tem alguém ameaçando aquele algo. Sim. A ameaça nada mais é do que a probabilidade, a possibilidade de você ter um determinado ativo, uma determinada coisa que você quer proteger, é poder ser atacada. Esse ativo, essa coisa, por exemplo, seriam dados da empresa, seriam dados operacionais, dados pessoais, dados. Isso é um ativo, isso é uma coisa que pode ser atacada, é isso? Exatamente, Edson. Mas eu queria dissociar um pouquinho o Sim, ativo da tecnologia. sim, O ativo, ele muitas vezes é tecnologia, muitas vezes ele é dado, muitas vezes ele é maquinário, muitas vezes ele é operação, mas existem ativos importantíssimos que não são tecnologia, são informações ou pessoas. sim. Essas duas questões, esses processos de negócio que geralmente estão ou documentados ou na cabeça das pessoas, eles são ativos valiosíssimos. Por exemplo, eu adoro usar exemplo de ativo a fórmula da Coca-Cola. Sim, A fórmula da Coca-Cola talvez seja o ativo mais importante que a Coca-Cola tenha hoje com dentro da sua certeza. operação.
E ela é, em última análise, uma grande folha de papel, uma Uhum. receita com tudo escrito bonitinho que está dentro de um determinado cofre e tem uma sequência de proteção. Então ela é uma informação e ela é um ativo informacional, é assim que a gente Sim. chama. É uma coisa que a Coca-Cola deseja muito proteger, que eu tenho certeza que a Pepsi ou qualquer outra empresa de refrigerante Toda empresa adoraria tem o ter seu acesso. tem esse seu ativo desse tipo, né? Exato. Esse tipo de ativo a gente costuma chamar de joias da coroa, Edson. Sim. As coisas mais importantes que uma corporação tem dentro dos seus processos de negócio e que ela gostaria de proteger. Aqui é onde a gente investe mais gestão de risco, mais gestão de proteção, mais tecnologia para proteção, mais processos de negócio protetivos, enfim, uma sequência de necessidades que a gente acaba trabalhando aqui dentro. Então essa graduação desse tipo de proteção vai depender daquele meu ativo, de quão importante ele é para o negócio da organização. Exato. Então vai ter medidas que eu para algumas situações eu vou ter uma medida talvez de menor rigidez e para outra eu vou ter de maior rigidez, é isso? É isso aí. Vamos voltar pro exemplo da passagem da rua. Qual é teu ativo mais importante enquanto pessoa? A Claro, vida. a vida, a sua e a dos seus Sim, de quem próximos. você tiver. Exatamente. É por isso que para um ato tão simples quanto atravessar a rua, você tem uma sequência de processo de gestão de risco. Olhar para ambos os lados, checar o farol, checar a faixa, checar a velocidade do carro, porque você tem um ativo extremamente relevante. Agora, digamos, por exemplo, que você esteja comendo um amendoim. E você abandona o saquinho ali para fazer qualquer necessidade que seja. Você não vai embalar aquele saquinho, guardar ele num cofre, fechar o cofre, depositar o cofre em cima do armário. Esse processo de gestão de risco para um simples amendoim, ele é pouquíssimo relevante, porque Uhum, o ativo para você ele tem menos relevância. Agora, tua aliança de casamento, sabendo que a sua esposa é uma mulher incrível e que pode ser muito brava às vezes, você vai ter uma proteção com a tua aliança muito maior. Você não vai abandonar ela em locais que possa ter interação de uhum, pessoas desconhecidas. Você raramente vai tirar ela do dedo. Quando você necessitar tirar ela do dedo, você vai deixar ela num local seguro, vai impedir que ela caia num ralo, enfim, porque ela é uma joia da coroa para ti. Você tem uma necessidade de proteção muito maior pelo peso daquele ativo, porque ele de alguma maneira acaba influenciando no que realmente importa para você, que é teu casamento, a felicidade uhum, da tua esposa, o processo decisório, enfim, tudo isso muda de acordo com a importância que você dá para os ativos. E a importância ela é interna, ou seja, como você percebe uma determinada coisa, mas ela também é externa. Voltamos para a aliança. A tua aliança ela tem todo um valor emocional para você, uhum, simbólico, afetivo, mas ela também tem um valor para o mercado, uhum, porque ela é feita de um material precioso, ela pode ser revendida por altos valores, então isso gera ainda mais uma necessidade de proteção na tua aliança ou no teu ativo. A gente pode falar isso para uma aliança, mas a gente também pode falar isso para um processo de negócio, para uma patente, para uma informação sensível, para uma informação sobre incidente, para dados pessoais, enfim, o processo analógico entre a aliança e qualquer ativo que você tenha dentro de uma companhia faz muito sentido, porque o processo de gestão de riscos, como eu te disse lá no começo, ele é um processo do dia a dia. É que nas grandes companhias, nas empresas como a NTT, a gente refina isso ao máximo que se pode refinar num processo. Então a gente tem cadeias produtivas, a gente tem análises estatísticas, a gente tem determinação de headcount uhum. por nível de gestão de riscos baseado em quanto mais eu quero proteger. Enfim, a gente tem uma sequência de segredos e processos de negócio muito interessantes para gerir riscos. Mas isso é em função da nossa maturidade, da nossa capacidade para gerir riscos. Então, para fazer um processo dentro pensando agora numa empresa, numa organização, você precisa de pessoas especializadas, né? E também contar especializadas do ponto de vista, entendo, da questão do conhecimento dessa gestão de risco, né? Que tem toda uma teoria que você vai colocar na prática ali, e também contar com as diversas áreas da organização. Né? Por exemplo, você como consultor, como profissional, né? Você chega na organização, você tem esse conhecimento, mas você sozinho não vai fazer, você tem até a técnica, digamos assim, né, mas você vai ter que contar com as diversas áreas da organização. Você falou do jurídico, várias dependendo da organização e dependendo do escopo do trabalho. É isso? É verdade isso? É exatamente isso, Edson. E existem todos uns nomes bonitos para isso dentro Sim. de gestão de risco. A gente chama de stakeholders, que nada mais são do que partes interessadas ou as pessoas que vão ser afetadas pelo processo. O sucesso da gestão de riscos, ela passa muito pelo processo de trazer as pessoas corretas para a gestão de riscos. Isso aqui na NTT a gente Pessoas corretas seriam pessoas que estão realmente
afetadas por aquela ameaça, por aquele risco, por aquela parte do negócio. Exato. Afetadas ou que podem impedir uma Impedir. eventual, exploração de uma vulnerabilidade ou de uma fragilidade dentro de um processo de gestão de riscos. Isso é muito interessante aqui na NTT, porque como é que a gente trabalha isso? A gente entendeu que gerir riscos por si só não leva ao nível de eficiência que grandes companhias esperam. Certo. Então a gente conectou uma área que a gente chama aqui de talent and transformation, que nada mais é do que talentos e transformação. E essa grande área ela faz um processo de change management. O que significa isso? Mudança de mentalidade. É Uhum. mudar a cabeça das pessoas para que elas entendam o quanto a gestão de risco é importante para elas e quanto elas são importantes para a gestão de risco. Posso te Porque senão afirmar. fica uma ideia de parece que, vamos dizer, você é o Exato. consultor, eu sou da empresa. Não, isso é um problema de Marcelo, eu contratei, ele que resolva. Exatamente. E por mais que eu adore resolver Sim, problemas e seja pago para isso, é impossível que eu resolva problemas isso. de gestão de risco sem ter um processo de suporte da própria organização. Porque acho que consultor tem essa mania de achar que sabe muito, né, Uhum, Edson? E bons consultores já superaram isso e sabem que sabem menos do que o cliente sobre o negócio dele. claro. Então, conectar esses times, trazer esse pessoal para junto da gente, é o que separa um projeto de sucesso, de eficiência, de pouco tempo, de pouco gasto, de um projeto muito longo, muito ineficiente, que demanda muitos recursos financeiros. Então, o processo de gestão de risco ele é mais eficiente à medida que eu envolvo mais as áreas e que eu faço a gestão do que eles esperam, não do Sim, que eu gostaria de gerir, sim. do que são as joias da coroa para ele. Olha. Eu preciso determinar dentro do processo o que a área de, sei lá, suprimentos gostaria de gerir. Para mim, por exemplo, os caminhões são pouco relevantes. Talvez para a área de suprimentos os caminhões sejam vitais. Como Uhum. é que eu faço a proteção desse ativo? Quais são os riscos que estão associados ali? E você pode me dizer, mas caminhões não tem nenhum risco de cibersegurança. E eu te afirmo, não tinha. É, Agora a gente está falando de caminhões inteligentes, isso. elétricos, extremamente governados por sistemas tecnológicos, que são ligados a redes de IoT muito sólidas. Então, o que não era tecnológico foi transformado pela tecnologia e por ser tecnológico ele precisa de todo um assessoramento de gestão de riscos que passa também por cibersegurança. E entender a transformação é vital para um consultor. E nessa tua experiência e vasta experiência e profunda experiência nesse assunto, o que é que você coloca como, de uma maneira geral, quais são as maiores dificuldades, né? Às vezes, se as próprias pessoas da organização que às vezes não entendem exatamente isso, o que é que você considera como maior dificuldade quando se vai fazer um processo de gestão de risco para um segmento da organização, para a organização como um todo? Olha, Edson, eu te digo que, na minha experiência, consultor é bom em duas coisas: em contar história, em mentir e em reclamar. Então, dificuldades são Sim, as diversas. O que eu percebo que tem sido uma dificuldade estratégica e importante recentemente? Transformar o CISO num gestor estratégico. o CISO é O Chief Information Security Officer, né, é o exato, gestor de segurança da informação, ele mesmo. né, que é o responsável por todo o processo de segurança dentro da organização No bom português, ele é o manda-chuva de de segurança. segurança. É isso. E por mais que ele seja o manda-chuva de segurança, tenha em segurança uma posição muito estratégica, é muito comum que ele não esteja conectado com os demais C-levels da companhia e às vezes até tenha uma autoridade menor do que esses Hum, outros players, esses outros grandes gestores. executivos. Exato. Então, elevar a esse patamar, o patamar ao qual ele já deveria estar, e assessorar ele para que ele possa se conectar com o board, possa se conectar com o presidente, possa se conectar muitas vezes com filiais, né? Porque a gente muitas vezes trata companhias Sim. multinacionais, é um grande desafio hoje. E é a partir dessa superação desse desafio, com uma jornada ao conselho, que a gente transforma o CISO em um gestor muito mais estratégico. E a partir de transformar o CISO em um gestor mais estratégico, a gente conecta ele com diversas outras áreas, sejam áreas que vão auxiliar no processo de gestão de riscos, ou seja, áreas que vão ser auxiliadas pelo processo de gestão de riscos. A partir daí, a gente tem uma abertura de portas e caminhos muito, muito diferencial. Agora, nesse caso aí do CISO, ele vai ter que aprender uma nova comunicação, né, porque, o CISO muito ligado às vezes é muito ligado à tecnologia,
né? E é importante isso, porque, né, falhas na tecnologia comprometem a organização como um todo, mas como levar essa informação ou essa, né, essa questão da gestão de risco nas palavras para agora o conselho de administração, para um presidente que tem uma visão um pouco diferente, quer dizer, o objetivo é o mesmo, eu quero proteger minha organização, eu quero a continuidade dela. Isso exige desse CISO, desse CISO esta mudança? Isso é interessantíssimo, Edson, porque essa pergunta talvez ela, na minha opinião, desmistifica um mito muito grande que existe, de que é que fulano fala bem. Não, esse nasceu para conversar com grandes públicos. Comunicação, oratória, tipo de comunicação, nível de comunicação é técnica. Uhum, E isso é extremamente importante para esse trabalho de alçar o siso a um nível mais estratégico. Então a gente faz um processo hoje, nessa jornada do siso, nessa jornada para o conselho, de colocar o CISO em pitch estratégico. Então a gente faz um treinamento com ele, a gente mostra quais são os principais interesses do comitê dele e não do comitê do mercado, porque às vezes são os mesmos, às vezes as coisas não se conversam. A gente conecta ele com grandes players do mercado, acho que o Gartner, não sei se a nossa audiência conhece, mas é um grande centro de pesquisa, desenvolvimento em nível internacional, nacional. quase que mundial. Então a gente conecta ele com o ITA, com o MIT, com alguns dos grandes parceiros da NTT, que são especialistas, cada um na sua área, Sim, evidentemente, mas são especialistas em falar com os conselhos, em levar grandes notícias, em fazer grandes comunicações, e a gente vai desenvolvendo essa linguagem passo a passo, claro, por lógico. evidência, dentro de um processo de jornada, mas a gente vai desenvolvendo essa linguagem no CISO. E a gente tem um benefício muito grande do nosso mercado, é que os CISOs são, por natureza, muito acostumados à pressão, à Sim, ofensa, a estar o tempo todo, a ofensa do mercado, claro, não a ofensa sim. pessoal, a estar o tempo todo sobre grandes pressões, tendo comunicações muito dificultosas. Então, o processo de aprendizagem, a curva de aprendizagem dele é muito suave, porque o mais difícil é você se acostumar com a pressão, se acostumar com a dificuldade, se acostumar com Isso ele já prazos, e carrega, isso né, ele ele já já tem já dentro do dia a tem dia. já tem Exato. desse aí. E a gente falou muito de risco tecnológico, assim, lógico, né, com a questão tecnológica, operação aí. E o risco humano, existe esse fator aí dentro da organização? Esse, Edson, é um dos fatores, claro, respondendo a sua pergunta de maneira objetiva. Sim, claro, mas acima de tudo, é um dos fatores que mais gera possibilidades de exploração e fragilidades dentro de uma gestão de risco. Nós, seres humanos, temos particularidades que os nossos sistemas não têm. Ficamos cansados, Sim. cometemos erros, ficamos frustrados, Somos cansamos, emocionais. somos emotivos, temos uma sequência de picos, seja de criatividade, seja de frustração. E a partir daí, a gente vai gerando uma sequência de anomalias dentro do processo de gestão de Sim. risco. O que é mais perigoso para qualquer gestor de risco são variáveis não controladas. Porque, por pior que seja o cenário, tá, Edson? A gente pode ter 1 milhão de ofensores, de Uhum. adversários, de ameaças. Se sabemos todas, estamos confortáveis. O problema são as ameaças Que e a os gente não adversários que conhece. a gente não Porque o que conhece. conhece, mesmo que eu esteja numa situação não adequada, eu sei que eu não estou adequado, eu posso me planejar. É Exato. nessa linha. Agora, aquilo que eu não conheço é um fantasma, né? Que Exatamente. aparece de uma hora para outra aí. Esse é o medo de qualquer gestor de riscos. E o fator humano ele gera muitos riscos descontrolados ou desconhecidos. E isso é uma condição, tá, Edson? Eu não vejo isso como um problema. Sim. A gente tem que fazer um processo de aculturamento das nossas pessoas, de treinamento, de cuidado delas, para que elas não sejam ofensores, mas de novo, o grande shift left lá, trazendo daqui para cá, como eu falei, elas sejam protetores, elas sejam multiplicadores do processo de gestão de riscos. Isso acontece desde o princípio lá, com não clicar em um e-mail Sim. desconhecido, malicioso, mas também acontece com o processo de multiplicadores. As grandes companhias hoje têm o que a gente chama de Security Privacy Champions. São guardiões, campeões de privacidade e segurança. Multiplicadores, pessoas que têm as suas profissões dissociadas com privacidade e segurança. São desenvolvedores, são financeiros, são contábeis, são advogados, mas trouxeram essa bandeira para si e multiplicam os conhecimentos que Eles vão aprendem contaminar a com os organização, especialistas. Eles vão contaminar, no bom sentido, no bom evidentemente, sentido.
a organização com os desejos, as necessidades, as especialidades de privacidade, de segurança e, claro, vão, sem sombra de dúvidas, em última análise, ajudar dentro do processo de gestão de riscos. Os colaboradores e todo mundo da organização precisa internalizar esses conceitos, né? Ter essa questão da gestão de risco dentro da cultura, vamos chamar assim, individual, né? Exato. E isso é muito interessante porque a gente não faz só um favor, para a companhia, mas a gente faz um favor para o mercado. Sim, Quem aprendeu segurança ou proteção de dados, segurança ou privacidade, faz isso em qualquer lugar. Saindo daqui e indo para outra empresa, ela vai continuar sendo um multiplicador lá. Acho que o objetivo de todo gestor de riscos é diminuir o risco não só da sua própria empresa, mas do mercado. sim, Porque a partir do momento que você tem um mercado mais sólido, sim. mais seguro, você tem uma diminuição dos ataques que são bem-sucedidos e, por consequência, você começa a fazer um esgotamento dos atacantes. Você vai frustrando eles de tal maneira, e impossibilitando que eles tenham acesso a recursos de tal maneira, com tal agressividade, que você impede a evolução de ataques, que você impede a proliferação de atacantes. O grande objetivo, acho que o desejo de todo gestor de riscos é não só a tua empresa capacitada, Sim. mas todo o mercado evoluindo, e eu acho que os bancos e a É, Febraban são um eu ia excelente citar, exemplo nesse sentido. os segmentos, com certeza, as instituições financeiras são um exemplo maior, né? Mas outros segmentos seguem aí, principalmente a questão, na minha opinião, a questão da área da saúde está indo nesse Perfeito. caminho aí, a área industrial, o agronegócio, cada um para trocar, porque o que interessa é que o mercado, como você falou, muito bem dito aí, ele esteja protegido. E aí a minha empresa, eu não existo sozinho, né? Não Exato. sou eu sozinho. Marcelo, indo já para o, né, o finalmente aí, né? Fazer uma tarefa, para você aí, resumindo aí, 60 segundos, 1 minuto, mas pode ultrapassar um pouco aí. Qual é a mensagem final da questão da gestão de risco para as organizações? E lógico, quando você fala de organizações, você fala das pessoas, né? Porque a organização, ela existe porque as pessoas existem, seja o executivo, seja o profissional, digamos assim, mais tradicional. Legal, Edson. Acho que se eu posso deixar uma mensagem para os nossos ouvintes entendam a gestão de risco como um processo que serve a vocês. A gestão de risco ela deve servir a cada um dos players, das pessoas que estão dentro de uma corporação, desde o analista até o presidente. E, acima disso, eu gostaria de incentivar as pessoas a perseguir o aprofundamento na gestão de riscos. A gente está falando de quantificação de riscos, a gente está falando de determinação de riscos emergentes, a gente está falando, em última análise, de conectar os riscos operacionais com os riscos estratégicos, e fazer essa provocação para o mercado é sempre interessante. E, para resumir o nosso papo, quero lembrar a todos, acima de qualquer outra coisa, que a gestão de risco ela está no seu dia a dia. O que a gente sugere é só que você tenha técnicas para fazê-la um pouco mais eficiente, um pouco mais fácil. Faça uma abordagem profissional, né, e a gente está Exatamente. aqui para colaborar. Bem, terminando aí, você pode, se quiser, fazer seus agradecimentos e eu fecho depois aí. Perfeito. Bom, eu primeiro, claro, queria agradecer o Edson, que me fez o gentil convite de estar aqui hoje, mas a cada um de vocês que separou alguns minutinhos para me ouvir, espero que tenha sido engrandecedor de alguma maneira para quem esteve aqui conosco hoje. Agradecer a NTT, claro, que possibilitou o nosso papo, e agradecer a todo mundo que me deu conhecimento, me muniu e me preparou para estar aqui hoje. Obrigado, Edson. Puxa, muito obrigado, Marcelo. Foi uma aula aí sobre gestão de riscos aí. Acho que todo mundo gostou, né? E a gente pode continuar em outro videocast. Nós estamos terminando o videocast Cybersecurity e NTT Data sobre cibersegurança e a gestão de riscos. Eu sou Edson Fontes, Cybersecurity Evangelista da NTT Data, e a gente vai se encontrar em outros episódios de videocast. Obrigado e até mais.